Os irmãos acharam, digam amém. Assim diz a palavra do Senhor na noite de hoje. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faz os deuses que nos conduzam. Quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas suas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para farrear. Amém? Somente até aqui. Feche seus olhos e vamos apresentar esta palavra ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, mais uma vez, Pai, estamos diante da Tua presença, diante do Teu altar, para buscar a Sua face. Senhor Deus, e aqui está, Senhor, a Tua palavra. Pai, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja. Estamos aqui, Pai, para lhe ouvir. Que seja feito tudo conforme o Seu querer e a Sua vontade para nossas vidas, para a noite de hoje. É o que nós te pedimos e nós já louvamos o Teu grande e poderoso nome, em nome de Jesus. A igreja se assenta e glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, quando nós olhamos com carinho, com zelo, ou quando nós fazemos o que ela própria nos ensina a fazer, como está escrito no Salmo de número 1, meditar nela de dia e de noite. Quando nós fazemos essa meditação, nós percebemos que a Bíblia se trata da misericórdia de Deus para com o seu povo, para com aquele a qual Ele escolheu, para que carregasse o seu nome. Nós vemos o ser humano pecando e Deus buscando reconciliações, e isso é bom para nós, porque nós entendemos que a misericórdia do Senhor dura para sempre. E nós vemos pela palavra que Deus, Ele escolhe alguns para separá-los para propósitos que vão ser diferenciados sobre a terra. E que nos agrada é que Deus não escolhe capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Nós vemos que Deus não se atenta à santidade humana ou à sua forma de viver, mas Deus sempre tem propósito comigo e contigo. Nos tira do montúrio, nos tira do lixo, nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca para servir a Ele em honra e glória, como nós tem sido feito em nossas vidas. Nós vemos o exemplo de Abraão, aonde a palavra do Senhor diz que foi tirado do meio do lamaçal, do meio de uma terra de idolatria, do meio de uma família de idólatras, aonde faziam e cultuavam uma estátua de barro, estátua de gesso, estátuas elas que o Salmo de número 115 diz: não tem olhos, não tem boca, não tem ouvidos, e muitos ainda se prostram diante de tais esculturas. A palavra fala que Deus chama Abraão do meio de um povo idólatra, de um povo totalmente pecador, dizendo: ei Abraão, eu tenho uma promessa contigo, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, porque eu tenho uma promessa, eu tenho algo para lhe entregar, uma terra para lhe entregar. E nós vimos pela palavra, irmãos, que Deus não escolhe no momento no qual nós estamos vivendo. Jeremias capítulo número 1 vai dizer que antes que nós nos formasse, Deus já nos escolheu para estar aqui na noite de hoje.
Você não entendeu, mas eu vou repetir. Você está aqui não é em vão. Deus escolheu a hora, o lugar e o dia para Ele se apresentar a ti. Antes que você se formasse, você já estava predestinado a ouvir uma palavra como essa, dizendo: eu te escolhi, eu te chamei. A tua vida não é a obra do acaso, porque até os dias de hoje tem muita gente que acredita: eu nasci de um acidente, eu nasci por acaso. Mas Deus manda te dizer: você não é obra do acaso, mas é obra das minhas grandes e perfeitas mãos. Você só está aqui presente na noite de hoje porque é pela minha soberania e pela minha vontade. Escolhi que você estivesse, eu te formei, eu te chamei. É assim que Deus escolhe para estar sentado numa cadeira como essa. Você não está sentado aqui ouvindo esta palavra por livre e espontânea vontade. Você não foi chamado por carne nem por ossos, muito menos por sangue, para escutar uma palavra como essa, dizendo: eu te escolhi, eu te chamei. Mas foi algo predestinado na eternidade, quando antes que você se formasse no ventre da sua mãe. Quem sabe a tua mãe até quis te tirar, quem sabe a tua mãe até mesmo amaldiçoou o dia que você nasceu, ou até mesmo você disse: maldita a hora que eu nasci, maldita a hora que eu fui gerado. Porque a palavra do Senhor nos diz que Jó, no momento da dor, no momento da aflição, disse: bendita fosse a hora em que eu estava sendo gerado, a minha mãe me perdesse, já descia a sepultura e não passaria pelo sofrimento. Quem sabe você chegou aqui hoje dizendo: pelo tanto que eu estou sofrendo, pelo tanto que eu estou padecendo sobre essa terra, melhor fosse que eu não nasci. Mas Deus te manda uma palavra na noite de hoje dizendo: não, você nasceu porque eu escolhi que você nascesse. Não, você nasceu porque eu tinha um propósito contigo sobre a face da terra. É por isso que você está aqui hoje, é por isso que você foi chamado para este lugar, porque Deus te escolheu para estar na noite de hoje aqui. Você não é obra do acaso, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você sofreu até agora, mas eu tenho uma notícia para te dar: Deus te escolheu. Deus não só te escolheu, Deus te chamou. Assim como Ele fez com Jeremias. E Jeremias: antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu já te chamei. E quando nós entendemos que nós não somos obra do acaso, quando nós entendemos que nós não somos mera coincidência de um destino que a sociedade acredita, nós entendemos que, independente da situação, nós estamos sob o controle de Deus, e nada sai do controle dele. Independente do que você está passando, ainda tem o controle de Deus na tua vida. A palavra do Senhor fala que Abraão ouve a voz de Deus, e a promessa é: eu vou te dar uma terra a qual eu vou lhe dar por herança a sua descendência. Verdade é que até aquele presente momento nem gerar Abraão gerava. A palavra fala que até aquele momento a sua mulher já era avançada em idade e era estéril. Mas Deus, Ele traz coisas como essa para confundir a mente humana. Ele traz à existência coisas que não existem. Ele abre porta e fecha a porta no momento qual Ele quer. A palavra fala que, passados-se anos, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e Jacó tem as suas descendências, seus filhos. A descendência de Abraão cresce sobre a terra. Só que agora também havia uma outra parte da promessa. E a parte da promessa é: vou te levar para o Egito. Vocês vão ficar um tempo lá, vão ser feitos escravos lá, mas no momento oportuno vou lhe tirar e vou levar para uma terra que manda leite e mel. Nós, assim como aquele povo, passamos períodos em que nós estivemos no Egito, longe da promessa, longe daquilo que Deus nos prometeu.
mas Deus, Ele é cumpridor de promessas. Guarda bem isso, porque se um dia Deus te prometeu algo e você está dizendo, Deus esqueceu, não, Deus não esqueceu, a promessa ainda continua de pé. Existe uma terra, existe uma herança que é prometida a nós. A palavra fala que o povo de Israel é feito cativo, escravizado. Só que o que eu vejo pela palavra é que o povo demora a entender o propósito de Deus, porque a palavra fala que passa-se 400 anos até que o povo clame. 400 anos sendo escravos em uma terra distante, com uma promessa, e o povo demora para clamar. O povo sofre, o povo perde a liberdade, perde as casas que eles moravam, perde a autonomia como nação, é pressionado, e o povo demora a clamar. Só que o interessante é que quando Deus está no negócio, é que quando Deus está na promessa, mesmo na pressão, mesmo na diversidade, o povo continua crescendo, porque a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela tem o poder de crescer sobre a tua vida. Vou repetir: quando Deus libera uma palavra sobre você, aquela palavra começa a trabalhar, a crescer, a multiplicar. Por isso, todas as vezes que Deus liberar uma palavra para a tua vida, não deixa ela passar em vão, mas toma posse dela, porque até os dias de hoje, a palavra dita lá no princípio, ela continua tendo efeito sobre a face da terra, porque Deus disse, e as plantas produzam frutos. Até hoje tem planta produzindo, até hoje o mar tem gerado peixe, até hoje as aves têm gerado a sua descendência. Vou mais fundo: Deus disse, e haja luz. Se você entrar pela ciência, você vai perceber que a expansão do universo, ela acontece pela velocidade da luz, e a luz até o dia de hoje tem se expandido sobre a Via Láctea, tem se expandido sobre a galáxia. Sabe o que eu quero dizer? É que a promessa, a palavra liberada pela tua vida há 10, 20, 30, 40 anos atrás, ainda tem produzido sobre a tua existência. Talvez você chegou aqui hoje dizendo, as promessas de Deus não se cumprem, as promessas de Deus não têm efeito na minha vida. Mas fica sabendo de uma coisa: desde que você ouviu a primeira palavra, desde que quando foi liberado algo de Deus sobre a tua vida, ela tem produzido sobre a tua vida, ela tem produzido sobre a tua casa, ela tem produzido sobre a tua empresa, ela tem produzido sobre a tua família. A palavra de Deus, ela cresce, ela multiplica. E a palavra do Senhor diz que aquele povo se multiplica, cresce, vira uma nação. Só que Faraó daquela época começa então a perceber que eles estão crescendo, estão criando força, e eles pressionam ainda mais, até que o povo resolve clamar. E quando eles resolvem clamar, Deus aparece numa sarça ardente de fogo. Levanta Moisés, e Moisés com relutância, mas vai cumprir o chamado. A palavra fala que com mão forte Deus arranca Israel do Egito, ao ponto de Deus permitir dentro do Egito a morte dos primogênitos, a morte dos primeiros filhos de toda a terra do Egito. Então, quando Deus faz um arrancar, quando Deus arranca então Israel do meio da terra do Egito, Deus manifesta sinais, Deus apresenta maravilhas, Deus se apresenta ao povo de Israel. Tanto é que quando Moisés vê a Deus ali face a face na sarça, ele faz uma pergunta para a sarça, para Deus, ali naquele lugar, naquele momento, e é: Senhor, qual é o teu nome? A quem eu direi que eu estou sendo enviado? Deus responde
responde no meio da sarça para Moisés, dizendo: Moisés, eu vou me revelar a você esse povo assim, de uma forma que eu nunca fiz. Nem para Abraão me revelei assim como eu vou me revelar para ti agora. Porque diz ao povo que o eu sou lhe enviou. Porque Deus se apresenta dizendo: eu sou o teu socorro, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu livramento. Eu não sei o que você veio buscar aqui, mas o grande, o eu sou, o Todo-Poderoso está dizendo: eu estou me apresentando a tua vida, eu estou me apresentando a tua casa, eu estou me apresentando a tua presença. Eu não sei o que você veio buscar, estamos finalizando o ano, mas Deus tem uma palavra para liberar para a tua casa hoje. O eu sou lhe apresenta. Eu não sei o que você precisa, mas Ele está dizendo aqui: eu sou socorro, eu sou provisão, eu sou grande, eu sou poderoso, eu sou o que sou na tua vida. E Deus se apresenta como mão forte, grande e poderosa no meio do Egito. Deus faz com que o povo saia da terra do Egito. Só que o povo vai começar a ver as perseguições. O Egito começa a perseguir, e à frente tem o mar. Eles vão querer murmurar, mas Deus diz: diga ao povo para marchar. E quem sabe o pensamento de hoje é: como que eu vou seguir em frente depois do que aconteceu? Como que eu vou seguir em frente, como que as portas parecem se fechar? Esse ano as portas se fecharam para mim. Cheguei no fim de ano e tudo que eu tenho à minha vista é uma porta fechada. Mas fica tranquilo, a palavra do Senhor fala que Deus abre porta até onde não tem porta. Deus abre porta no meio do mar para você passar. Deus abre porta no meio da água para você caminhar no seco. E se a água não abrir, fica tranquilo, Deus também é Deus que se manifesta no Novo Testamento dizendo: se o mar não se abrir, eu faço você caminhar na água. Porque Jesus, quando veio a tempestade, os discípulos pereciam, mas ele viu: não temas, eu estou chegando. A tempestade está soprando, o mar está abalando, mas Jesus está caminhando para a água. E Pedro olha para ele e fala: fantasma, não, é eu, sou eu, ou melhor, eu sou o que domina o vento, e eu sou o que domina a água. Eu sou aquele que tem o poder sobre a prova e tempestade na tua vida. Aquilo que sofre na tua casa, fica tranquilo, eu sou o mesmo Cristo ontem, hoje e serei eternamente. E eu ando no meio do teu problema, eu ando no meio do vale, eu ando no meio das provações. Deus é Deus que faz você entrar no vale de ossos secos e diz: caminha no vale, caminha no meio dos ossos, mas está tudo destruído, está tudo morto, está seco os ossos, mas Ele te diz: não tem problema, profetiza, abre a tua boca para profetizar na noite de hoje, abre a tua boca para profetizar neste de ano, dizendo: ei ossos, ouça a palavra do Senhor. Osso seco, se coloca de pé. Osso seco, você vai receber carne, vai receber tendão, vai receber pele e vai ficar de pé. Você não entendeu, por isso Deus deu glória. Deus está dizendo para você profetizar na porta que se fechou. Deus está dizendo para você profetizar no teu filho que saiu de casa. Deus diz aqui na palavra: você profetiza sobre o casamento que não deu certo. Deus diz na palavra: profetiza onde este ano não foi favorável para a tua existência. Porque Ele está dizendo: eu te coloquei no vale, mas não foi para ficar de boca fechada. Eu te coloquei no meio da prova, mas não foi para ficar de boca fechada. Te levei nos tribunais, mas Deus está dizendo: profetiza que eu entro na mesa do juiz, profetiza que eu entro na mesa do advogado. Eu não sei o que você veio buscar, mas Deus tem uma palavra
Mas Deus ainda multiplica o pouco para transformar algo grande. O povo de Israel cruza o mar. E agora o povo de Israel está em frente a Horebe, já no deserto. E Deus chama Moisés para um particular. Ei Moisés, sobe um monte aqui, vamos conversar. O povo vai ficar embaixo para montar acampamento. E a palavra do Senhor fala que Moisés começa a ter um particular com Deus. E durante 40 dias e 40 noites Moisés fica lá. Não come, não bebe, só vivendo da presença. Aí eu vou entender uma coisa. Muitas vezes nós queremos viver de coisas materiais, de coisas palpáveis. Mas tudo que nós precisamos é da presença de Deus. Tudo que nós precisamos é de relacionamento com Deus. Porque no dia do luto, quem te sustenta não é arroz, não é feijão. No dia da provação, quem te sustenta não é carne, não é sangue. No dia da adversidade, no meio do deserto, no meio do calor intenso, no meio da provação, o único que sustenta a tua vida continua sendo Deus. Só que a palavra do Senhor vai dizer que o povo olha a demora. E quando ele olha a demora, ele começa então a ter certas atitudes. E essas atitudes vai resultar num pecado tão grande que a vontade de Deus vai exterminar o povo. Vou acabar com tudo. Porque a afronta é tão grande que Deus olha para Moisés e diz: Moisés, desce, mas desce depressa que eu vou exterminar aquela nação. E o que a palavra nos diz, nos alerta aqui através do texto que nós lemos, é que algumas atitudes nos geram a enfurecer a Deus, e isso é perigoso. Davi, quando peca, o profeta se apresenta a ele dizendo: ei, você pecou, você pegou uma mulher que não é tua, você tinha várias, Deus te deu várias, Deus te deu a tua esposa, mas você preferiu a esposa do teu amigo. E para piorar, colocou Urias no campo de batalha e ele morreu. Então agora Deus está irado contigo, Davi. Só que Deus é misericordioso e manda te dizer: escolhe a forma com que Deus vai tratar com a tua vida. Davi fala: melhor é cair na mão de Deus do que cair na mão do homem, porque Deus tem misericórdia. Só que, irmãos, vou falar algo bem sincero para você: duro é cair na mão de Deus. Deus tem misericórdia, sim, tem misericórdia, mas é duro cair na mão dele. Por isso que quando Deus se ira, melhor é nos arrepender, melhor é regredir, pedir perdão, nos humilhar. Mas melhor do que cair e se arrepender é evitar. Melhor do que cair e arrepender é nem cair, é nem ir a Deus. E nós vamos ver no texto aqui algumas atitudes que geravam a ira, para que nós também não geremos tal ira para nossas vidas. A palavra do Senhor fala que o povo viu que Moisés estava tardando, Moisés estava demorando, e aí o povo não consegue enxergar mais uma solução. E aí o povo, o que acontece? O povo começa a ficar ansioso, o povo começa a se desesperar. E eu vejo uma semelhança entre o povo de Israel daquele tempo conosco, porque nós estamos vivendo uma geração de fé palpável.
Temos que ver, temos que tocar para acreditar que vai dar certo. Estamos vivendo, irmãos, uma fé de Tomé, a qual, se a gente não tocar, a gente não acredita que é verdade. Tomé, ele tinha fé, só que a fé de Tomé era uma fé que ele precisava ver, ele precisava tocar. A palavra fala que Tomé foi escolhido entre os 12, fez sinais, fez maravilhas, curou. Tanto que quando Jesus envia os 12 de 2 em 2, ele volta dizendo: Senhor, Senhor, nós colocamos a mão no enfermo e ele saiu curado. O paralítico andou, o cego voltou a ver. Teve sinais na vida de Tomé. Só que quando precisou de uma fé sobrenatural, a qual ele não precisava tocar, a fé dele não agiu. Quando chega a notícia que Lázaro está à beira da morte, e depois Jesus fala: olha, Lázaro morreu, vamos para lá. Tomé diz: mas Senhor, até agora tentaram matá-lo, o Senhor vai para lá? Aí Tomé fala: bom, já que é para morrer, nós vamos. Tomé não cria que ele saiu livre dali, porque à vista ótica humana, as pessoas se levantar e iam matar Jesus. Uma outra vez, quando Jesus ressuscita, ele não está presente, ele questiona dizendo: se eu não tocar, se eu não ver as feridas, não acredito. E ainda mais, Jesus diz: olha, eu vou para o Pai, vou preparar o lugar, mas eu vou voltar para buscar, e vocês vão me seguir pelo caminho. Tomé diz: mas Senhor, se nós não sabemos o caminho, como que nós vamos? Aí Jesus vai confrontar ele dizendo: Tomé, até agora eu estou contigo e você não sabe o caminho? Do povo de Israel é da mesma maneira. Eles não começam a não ver Moisés ali, e eles começam a dizer: Moisés foi embora, Moisés nos abandonou. E aí começa a gerar uma ansiedade, toda ansiedade é pecado. Porque a pessoa que ela está na ansiedade, irmãos, ela perde a fé em Deus, e ela perde a comunhão com Deus a tal ponto que ela não renova mais as suas forças. E ela quer agora buscar uma saída na ótica dela de como resolver aquele problema. Por isso a ansiedade nos dias de hoje é tão perigoso. Você começa a ficar ansioso diante de uma questão que você não está vendo, mas Deus está dizendo: confia. Deus está dizendo: aumenta a sua fé. Busque aumentar a fé. De que forma? Ouvindo a palavra, crendo na palavra. Porque, como foi dito aqui no começo, a palavra, quando ela é liberada sobre a tua vida, ela não vai em vão. E não é porque a palavra foi liberada 10, 30, 20 anos atrás que ela perdeu o poder de agir sobre você. Porque nós estamos vivendo uma geração que, se não estiver ali todo dia falando: ó, você vai crescer, ó, você vai conseguir, você vai passar esse problema, a pessoa não vai. Ela se esquece que Deus chamou ela lá atrás, dizendo: olha, continua firme, persevera até o final, porque você será recompensado. A pessoa se esquece. Estamos vivendo uma geração de fé momentâneas, fé poupadas, e Deus quer restaurar a fé em nossos corações, para começarmos a viver algo sobrenatural, para começarmos a experimentar a boa e a perfeita vontade do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Temos que parar de ter uma fé tão rasa, uma fé que qualquer problema fala: não acredito em Deus, não creio em Deus, não creio na promessa, não creio em mais nada. A nossa fé como igreja do Senhor tem que aumentar. Eu vejo isso até mesmo em relação à nossa salvação. Quantos que se dizem crentes ou cristãos dizendo: o arrebatamento não vai acontecer,
Jesus está demorando, Jesus está tardando. Mas certa feita eu ouvi algo e isso entrou no meu coração. Tem muita gente dizendo: Jesus está tardando, Jesus está demorando. Jesus demorando, tem tanta gente que ainda que não se consertou. Imagina se ele veio, o quanto de gente que não vai subir. A pessoa está preocupada mais com a demora de Jesus como de consertar a vida, porque não acredita mais que Jesus vai voltar, acredita que virou balela, que virou historinha. É por isso que muitas vezes acredito que até Jesus não voltou, porque não acha fé mais, não acha aquela fé enraizada mais na palavra. Estamos perdendo essa comunhão, estamos perdendo essa fé que é inabalável. A palavra liberou no noite de hoje: eu vou abrir porta, vou abrir o mar, vou abrir passagem. Mas se a tua fé foi somente aqui dentro, nada vai acontecer. Se a tua fé não se apegar no momento da dificuldade, irmãos, aí que está o problema. Porque crer enquanto a palavra está sendo liberada é muito fácil, mas lembrar da palavra e crer no momento da adversidade, aí que mora o perigo. Moisés disse: eu vou para o monte, mas eu vou voltar. Deus está me chamando para algo. Fiquem aqui embaixo. Só que o povo vê que passa 1, passa 2, passa 3, passa 10 dias, Moisés não volta. Aí o povo diz: esse Moisés nos abandonou, Deus nos abandonou. A palavra do Senhor fala em Isaías, de número 40, que quem espera no Senhor renova sua força. Então entenda algo. Talvez você chegou aqui dizendo: tem algo que está demorando para acontecer na minha vida, tem algo que está demorando para Deus fazer. A palavra que Deus manda liberar sobre a tua vida é: espera no Senhor, espera nele, não é no homem, porque o homem pode te prometer muita coisa, o homem pode liberar muitas palavras sobre a tua vida, mas a própria palavra já nos alerta: maldito é o homem que confia no homem. Espera no Senhor. Então, uma das atitudes que nos conduz a um pecado que traz a ira de Deus sobre a nossa vida é deixar de esperar no Senhor, deixar de confiar em Deus. O povo ainda estava no arraial, o povo ainda estava sob a liderança de Arão, mas ninguém mais esperava em Deus, esperava no homem, esperava naquilo que Arão fosse fazer, esperava naquilo que Moisés ia fazer, não esperava em Deus, que demonstrou poder há poucos dias na terra do Egito. O povo viu granizo descer do céu, o povo viu o rio se tornar sangue, o povo viu a morte dos primogênitos, o povo viu o mar se abrir, mas mesmo assim eles estavam esperando tudo em Moisés, tudo daquilo que Moisés e Arão iam fazer. Olha como a fé estava rasa. Sabe o que eu entendo e trago para o dia de hoje? É que tem muita gente esperando a oração do outro e não orando nele mesmo. É verdade. Pode doer um pouquinho, mas logo melhora. Tem muita gente esperando em Moisés e Arão e se esquecendo de confiar em Deus. Aí pergunta, no momento da aflição: Arão e Moisés não vão orar não? Arão e Moisés não vão fazer nada não? É Deus dizendo: espere em mim, confie em mim, que quem pode fazer algo pela tua vida, isso sou eu. Então aquele povo deixa de esperar em Deus, e ele começa: não, faz alguma coisa aí, se mexe aí, porque Moisés e Deus nos abandonou. Aí a segunda coisa, a segunda atitude que leva o povo para o pecado, é
é que eles começam a usar aquilo que eles receberam de Deus para trazer ele a Deus. Porque a palavra fala que Arão pede: ó, então dai o ouro, dai a prata, os pingentes que vocês têm, me entregam para mim, vou colocar no fogo, vou moldar algo. Ele molda o bezerro ali, e o povo começa a se prostrar. Só que o ouro não era do povo, porque o povo era escravo. Então de quem era o ouro? Como aquele povo alcançou tanto ouro, tanta riqueza, Deus tinha feito uma promessa: vocês vão sair do Egito, mas não vão sair de mão abanando. Vou entregar despojo a vocês, vou dar herança a vocês. O Egito vai lhe resgatar pelos anos que vocês ficaram lá. Então quando o povo sai, os egípcios começam a entregar ouro, pingentes, prata, bronze. Então o que o povo começa a fazer? E eu acredito que isso começa a trazer ira ao coração de Deus. O povo começa a usar a provisão, e ao invés de adorar a Deus, adora a provisão. Você vai entender. Deus está entregando coisas sobre a tua vida, coisas boas, bênçãos, está abrindo porta, está lhe dando oportunidade. E ao invés de você se tornar fiel a Deus, você está se tornando fiel a coisas, está trocando a presença por coisas, está trocando Deus por coisas, e isso está trazendo ira de Deus para a vida de vocês. O povo começa a confiar na própria força, na própria estratégia, na própria inteligência, e se esquece que quem dá tudo é Deus, quem dá estratégia é Deus, quem ilumina os caminhos é Deus, quem faz ainda é Deus. E o povo começa a pegar tudo que Deus deu e montar um altar. Tem pessoas que começam a colocar em primeiro lugar não a presença, mas que começam a colocar a empresa, o trabalho. Começa a colocar em primeiro lugar a casa, a família. E Jesus mesmo já nos alerta: quem amar mais o pai, a mãe, o filho ou a esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. As pessoas começam a adorar aquilo que Deus entregou como bênção, como provisão, como algo, como coroa, como recompensa. E Deus está dizendo pela palavra: tem muitas pessoas que estão tirando o primeiro lugar a qual eu pertenço, e estão me colocando em segundo e terceiro, e Deus está dizendo: coloca eu na frente de novo, que você vai ver o que vai acontecer. Muitas pessoas atraem a ira de Deus simplesmente porque pegam aquilo que Deus entregou, colocam em primeiro lugar e desce Deus para outro lugar. É como se a pessoa dissesse: ó Deus, dá licença aqui, porque o meu dinheiro, as minhas posses, a minha família, a família que você me deu é mais importante do que o Senhor. E se Deus não tivesse entregado, não teríamos nada. E se Deus não tivesse colocado em nossas mãos a oportunidade, nós não teríamos nada. Então nós estamos fazendo o quê? Estamos construindo os nossos próprios bezerros de ouro na atualidade. Estamos pegando aquilo que Deus deu e estamos nos prostrando diante dele. Estamos pegando as bênçãos, as provisões, as famílias, as coisas, e colocando no lugar onde Deus tinha que estar. Estamos muitas vezes pedindo: Deus, dá licença, fique em segundo plano, porque agora a minha prioridade é outra. A minha prioridade não é fazer a obra, mas é servir a minha casa. A minha prioridade não é voltar, mas a prioridade é a minha família. A prioridade não é o Senhor mais, mas a minha prioridade é outra coisa. E Deus está dizendo: coloca eu em primeiro lugar novamente. Deus está dizendo pela palavra: estou mirando com muita ira sobre aqueles que têm que tirar da sua presença. Porque não é Deus que está se afastando, não. É nós que estamos tirando Deus do trono
E isso ira a Deus. Nós começamos a agir com ingratidão de tamanha que nós só lembramos de Deus na hora da crise, só quando as coisas apertam. Quando está tudo bem, não vem cultuar. Quando está tudo bem, não vem orar. Mas deixa chegar a prova, se não dobra o joelho, se não ora, se não jejua, se não busca a palavra, se não vai no monte, se não se consagra. Estamos tirando a prioridade de Deus, estamos dando as demais coisas. Buscai primeiro as coisas do céu, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. O povo de Israel pegou a prata, pegou o muro, pegou as riquezas que tinham ganhado de Deus e fez os bezerros. Deus se ira. Só que a palavra do Senhor fala que quando o bezerro fica pronto, que quando então o bezerro é formado, o texto diz: então eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque para mim, antes de eu analisar esse texto, quem tinha dito para o povo que aquele bezerro era Deus, era Arão. Só que no texto não fala que foi Arão que disse que ele era Deus, fala que eles disseram. Então eu fui entender que no meio do arraial tinha aquele grupo que estava corrompendo os demais. No meio do arraial tinha uma pequena panelinha, uma pequena divisão, que não estava a favor do líder, que não estava a favor de Moisés, não estava a favor de Arão. Arão foi pressionado por eles a tomar uma atitude precipitada. Até o momento antes de eu ler e preparar essa palavra, eu pensava: foi Arão que fez, foi Arão que tomou a atitude. Mas Arão só tomou porque tinha um grupinho dizendo: ei, Arão, você não vai fazer nada, você não vai se mexer não, Arão. Eu acredito que pela pressão, Arão tomou uma atitude precipitada. Mas a culpa da adoração, a culpa do pecado, era um grupinho que corrompia os demais. Porque eles disseram: ó, esses aí são os seus deuses. Perverter a mentira, perverter a verdade, distorcer a verdade, assim como a serpente fez lá no jardim. Pode comer, você não vai morrer, mas se tornar semelhante a Deus. Aí eu vou entender, irmãos, que tem muitas vezes conversas e direções que nós ouvimos e nós achamos: ah, deve ser de Deus essa conversa, porque quem está me falando não está fora do arraial, está dentro. Quem está me dando conselho não está fora, está dentro. Só que esse povo que diz esses são os seus deuses, não é povo estranho, é israelita, está em Israel. A serpente não estava fora do jardim, estava dentro. Aí eu vou entender: nem todo mundo que está no jardim pertence a ele, nem todo mundo que está no arraial está em concordância com o líder do arraial, está ali para dividir, está ali para separar. Aí eu vou entender que para as palavras dele terem alguma relevância, eles tinham alguma autoridade, ocupavam alguma posição, porque ninguém ia levar a fé de qualquer um que falasse, ou era líder de algo, ou pertencia a alguma coisa. Cuidado de que você ouve certas coisas à vista. Aí é homem de Deus, é mulher de Deus.
mas está te conduzindo para o pecado, está te conduzindo para a rebeldia. Não é porque tem aparência que a procedência do falar é digno, não é porque tem posição, não é porque tem nome, não é porque tem cargo, que o que fala vem da boca de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que aquele povo acata aquelas palavras, e eles começam a quê? A palavra é bem clara. A palavra começa a dizer assim, ó: e o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para farrear. A palavra fala que no momento da ausência, as pessoas começam a dizer: olha, Deus não é esse carrasco todo, bebe aqui um pouquinho, come aqui um pouquinho, vamos farrear um pouquinho, só se vive uma vez. Deus tem um alerta para o povo dele: toma cuidado aonde você vai, aonde você vai comer, aonde você vai beber, porque alguém vai lhe falar. Deus não é assim não. Pode comer, pode beber, pode dançar o forrozinho, pode dançar o sertanejinho, mas o que a palavra do Senhor fala é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Cuidado para você não ser pego na descida e você está lá dançando de frente com um bezerro de ouro. Toma cuidado para quando descer, Deus descer no meio do arraial e o fogo de Deus estiver aceso, você não está lá dançando e pulando e sapateando diante do bezerro de ouro. Tem tempos aí aonde nós vamos nos ajuntar e vamos comer, vamos beber algumas coisas, mas coloca em análise aquilo que você vai fazer, porque Deus está lá do alto olhando e observando cada passo que nós damos, a cada atitude que nós temos, o que comemos, o que bebemos, o que falamos, o que pensamos. Salmo de número 1 vai nos dizer que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Cuidado com as piadinhas de fim de ano, cuidado com as reuniões de fim de ano. Deus manda alertar, porque é uma época onde muitos se assentam para farrear e festejar diante do bezerro de ouro, e é uma época onde a ira de Deus se acende com as atitudes daqueles que esse dia estavam no arraial. E Deus manda dizer: não sai da posição, não sai da posição da qual Deus te chamou, mas faz como Moisés. Entenda bem isso, porque quando Deus fala: olha Moisés, não vou liderar esse povo mais não, Deus fala: não, peraí, esse povo se rebelou por causa do pecado dele, não vou para no meio. Moisés olha para Deus e diz: Senhor, não me faça nem sair daqui se a tua presença não for comigo, nem deixe meu pé se o Senhor me dizer que eu vou. Moisés era aquele tipo de crente que não se contentava com pouco. Moisés é aquele tipo de crente, irmãos, eu não sei se você é assim, mas queira Deus que você seja, que não se contenta com bezerro, que não se contenta com festa, que não se contenta com mar abrindo, porta abrindo, para Deus prosperando. Para Moisés isso é pouco. O que Moisés quer mesmo é ver a glória. Você não está entendendo. Antes de você ficar diante do bezerro, procura a fenda da rocha para ver Deus passar na tua frente. Em vez de você ficar dançando, pulando, festejando o forrozinho do fim do ano, procura a fenda da rocha, porque Deus vai passar por ela e vai mostrar a glória dele. Não seja um adorador de bezerro, mas seja um procurador de
Entra lá porque Deus vai revelar a glória. E você está perguntando, também perguntando, mas cadê a fenda desta rocha? Eu vou te mostrar. Aqui está a rocha, a palavra viva, aquela que edifica, aquela que fortalece. Cadê a fenda? Abre ela para você ver. Abre ela que você vai ver a Deus, a glória de Deus passando. E a glória de Deus quando passa, ela movimenta. Em vez de procurar piseiro para você dançar e sapatear, em vez de você procurar piseiro para você beber cerveja, para você se prostituir, aproveitar o fim do ano para se divertir, procura a fenda da rocha e vê a glória de Deus. Deus mandou alerta para mim e para ti noite de hoje. Para de buscar o bezerro, busca a fenda da rocha. Não se contenta com pouco não. Natal passa, Ano Novo passa, reunião de família passa, mas a eternidade é eterna, irmãos. Você vai se arriscar a acender a igreja de Deus contra a tua casa, contra a tua vida, por causa de um dia, por causa de uma reunião, por causa de algumas palavras? Vai se arriscar a não ver a glória de Deus, por causa de uma festinha, por causa de um bezerro? Vai pegar a provisão que Deus te entregou no fim do ano e vai deixar tudo lá no bar? Vai pegar aquilo que Deus te deu para você adorar bezerro, irmão? Para adorar uma peça de ouro, algo que foi feito pela mão humana. Fica na fenda da rocha, fica na palavra, fica naquilo que Deus te chamou, fica onde Deus te colocou para você ficar, porque a palavra do Senhor vai nos dizer em Deuteronômio capítulo 28, que aqueles que obedecerem às palavras deste livro, as bênçãos os seguirão. Quer iniciar um novo ano debaixo da bênção da graça de Deus? Procura a fenda da rocha. Procura neste ano, nestes dias, a fenda da rocha para você ver a glória. E eu tenho a certeza absoluta que o seu ano transbordará. Quem crê? Porque a glória de Deus repousará sobre aqueles que o buscam. E eu agradeço aqui a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glorifica a Deus. A igreja se coloca de pé, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, você que trouxe a tua oferta, você que trouxe os seus dízimos,